Gente, primeiramente, boa noite para vocês do Face, boa noite para você do Insta, para você que vai ver depois, que a glória de Deus, alguém vai ver depois, ou alguém vai ver depois, porque vai ser compartilhado, e Deus me abençoe para não falar besteira, porque já vou deixar de antemão que eu vou usar muito a minha cola hoje. Vai dar esse negócio aqui. Eu vou usar muito a minha cola hoje, porque eu fiz a belíssima... Eu sou muito inteligente, entendeu? Eu fiz uma coisa que é rezar 2 semanas por um tema que não é o meu. Se não fosse a postagem de vocês hoje, eu falei, mano, o tema não tá batendo com o que eu rezei, não. Quando eu vi, eu falei, ih, ó, tá errado aí, hein? Mas enfim, vai dar certo. Vai dar certo. Deus sabe. Eu queria convidar vocês, peguem comigo o livro de Hebreus, carta de São Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 23 em diante. Hebreus 10, 23 em diante. Diz assim: conversemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade e às boas obras. Não abandonemos a nossa assembleia, como é de costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais aproximar-se o grande dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Essa palavra foi só para dar um fundo, né, do que nós vamos falar. Nós vamos falar hoje sobre o pecado contra a esperança. Soa meio estranho, né? Porque a esperança não é algo palpável, não é alguém, né? A esperança, nós não conseguimos tocar e dizer isso daqui é esperança. Então como que eu posso pecar contra a esperança? Bom, eu espero conseguir trazer esse entendimento para todos nós. Bom, primeiramente eu preciso dar uma pincelada sobre o que hoje nós entendemos do que é esperança, que é uma visão muito errada das coisas. Geralmente, na maioria das vezes, quando nós estamos passando por um momento difícil, por alguma dificuldade, por alguma dor, por perder alguém querido e etc., né, a gente está naquele momento ali de sofrimento, de dor, e sempre tem alguém falando para nós termos esperança. Como se o fato de sofrer quer dizer que nós não temos esperança. E não é isso. O barulho do ventilador está forte. Tá, vou desligar. Vamos aguentar, irmão. Sustenta. Tá calor, mas sustenta. É o fogo do Espírito. Então, o fato de nós sofrermos não quer dizer que nós não temos esperança. Pelo contrário, o sofrimento é um sentimento genuinamente humano. É normal nós sofrermos. Às vezes é até bom nós sofrermos, porque isso nos traz um aprendizado. Só que o mundo vem pregando para nós essa questão de que nós precisamos ter esperança. E se a gente chorar, é sinal que nós não temos esperança. Se a gente está meio desanimado, é sinal que a gente não tem esperança. E não é isso. Porque a esperança que nós vamos tratar aqui é uma esperança em Deus. É uma esperança divina. Não é algo que nós, meramente humanos, nós conseguimos lidar, ou algo que nós simplesmente temos. Não. É uma graça de Deus. Por isso que a esperança
é uma das 3 principais virtudes teologais, junto com a fé e com a caridade. O que eu estudei tanto para falar da caridade, né, que não vou falar, mas amém. Então, é muito forte o fato de que nós precisamos, primeiramente, antes de tudo, entender que a esperança não está ligada à ausência de sofrimento, à ausência de dor. Pelo contrário, a esperança está ligada a uma decisão de ouvir e seguir a vontade de Deus. No Catecismo, no parágrafo 1817, diz assim: a esperança é a virtude teologal pelo qual desejamos como nossa felicidade o reino dos céus e a vida eterna, pondo nossa confiança nas promessas de Cristo e nos apoiando não em nossas forças, mas no socorro da graça do Espírito. Continuemo-nos a firmar a nossa esperança sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Hebreus 10, que foi a palavra que nós lemos. E mais à frente vai dizer: a virtude da esperança responde à aspiração de felicidade colocada por Deus no coração de todo homem. Assume as esperanças que aspiram às atividades dos homens, as purifica para ordená-las ao reino dos céus. Protege contra o desânimo, dá alento em todo esmorecimento, dilata o coração na expectativa da bem-aventurança eterna. O impulso da esperança preserva do egoísmo e conduz à felicidade da caridade. Ou seja, a esperança está totalmente ligada à nossa fé de algo a mais, de algo além. E aí chega ao ponto central do que eu gostaria de deixar, do que eu gostaria de partilhar aqui conosco. Nós vivemos hoje em um mundo, em uma sociedade, onde o importante é você ter determinado trabalho, você fazer determinada faculdade, você estar em determinado plano da sociedade, talvez digamos assim, não sei se é o termo correto, mas é isso que é pregado para nós. Desde quando nós somos criancinhas. Os nossos pais falam para nós que a gente tem que fazer faculdade, a gente tem que se formar para ter um emprego bom, para muitas vezes não ser igual eles, né? Geralmente é sempre usado esse termo. E eu não estou colocando como pecado você querer ter um emprego bom, você querer ter um bom salário, você querer fazer uma faculdade. Não é bom, cara. É lícito. É lícito. Só que isso tudo tem que estar ligado à vontade de seguir a vontade de Deus. Isso tudo tem que estar ligado à vontade e o desejo de um dia alcançar o reino dos céus. Tudo isso. O seu trabalho, não importa onde você trabalhe, mas você precisa ser canal de Deus ali. Não importa onde você estude, você precisa ser canal de Deus ali. Não importa como é a sua família, talvez só você vá na igreja, mas você precisa ser sinal de Deus ali. Aí às vezes quando fica difícil, complicado, dá vontade da gente chorar, a gente desanima, aí entra essa esperança que nós estamos falando. Essa esperança de um Deus que nos chama a algo a mais. Essa esperança de um Deus que nos colocou aqui na terra, mas que nós não somos dessa terra, nós não somos daqui. Nós somos cidadãos do céu, nós somos feitos para o céu, nós somos feitos para a eternidade. E se nós não entendermos isso agora, se nós não entendermos isso hoje, e talvez ter o pensamento de que nós vamos simplesmente amanhã acordar e ter esperança de que um dia... Não é assim. Não é um passe de mágica, querido. Não é um passe de mágica. Por ser uma virtude teologal e por ser algo que vem do alto, então é algo que precisa ser cultivado diariamente. Como a fé, como o amor,
precisa ser cultivado diariamente. Se você não cultivar aquilo, parece que aquilo vai morrendo, vai morrendo. Quando você percebe, parece que você nem tem mais. Você simplesmente nem tem mais. Por quê? Você não cultivou sua esperança em Deus. Você não deixou sua esperança em Deus. Sua esperança estava em tudo aquilo que é aqui, que é terreno, que é palpável, que morre. Você não deixou sua esperança em Deus. E é necessário que nós deixemos a nossa esperança em Deus. É necessário que nós busquemos todo dia, a cada momento, nos santificar na esperança da vida eterna. Então, este é o pecado contra a esperança, que é o tema. O pecado contra a esperança é quando nós esquecemos da vontade de Deus, nós esquecemos do reino dos céus, nós esquecemos da santidade e depositamos toda a nossa esperança nas coisas daqui. Nós esquecemos. E por vezes nós só lembramos do reino dos céus em uma live como esta, na Santa Missa, no grupo de oração. Só nos momentos de fato, onde está um grupo reunido para falar de Deus. Aí você lembra de Deus, aí você lembra do céu, aí você lembra da eternidade. Só que você esquece que nos outros dias você precisa cultivar, porque a salvação, ela é pessoal. Ela é comunitária. Deus não vai salvar ou dar tudo pelo tudo. Deus não vai salvar a comunidade Canção Nova, a comunidade Shalom. Não, Deus vai salvar cada pessoa, porque cada pessoa tem a sua característica, tem a sua vida, tem o seu chamado. Cada um tem o seu chamado específico e pessoal. Então, se você está dependendo talvez de uma pessoa hoje que você vê uma pregação, você vê um músico, você fala, nossa, que bênção essa pessoa, eu quero ser igual a ela. Não. Talvez pegue ela como exemplo hoje, para sustentar a sua fé, mas não firme a sua esperança nela. Porque da mesma forma que você cai, ela cai também. Da mesma forma que tem dia que você está desanimado, ela desanima também. A diferença é as atitudes. A diferença é a postura. A diferença é a decisão que é tomada. Se nós hoje não nos decidimos por Cristo, se nós hoje não depositemos a nossa esperança no alto, para aquele que é divino, para aquele que é eterno, a nossa esperança tem grandes chances de ruir com o tempo. E falo para você, não precisa de muita coisa para ela ruir, não. Na primeira dificuldade que aparecer no seu caminho, ela pode ruir. Pode ser na sua casa, no seu trabalho, pode ser na própria paróquia, no seu próprio ministério, na pastoral onde você serve, não importa. Na primeira dificuldade que vier, a sua esperança pode ruir. E quando a sua esperança cai, quando a sua esperança morre, o que te resta? Você lembra que eu disse? São 3 virtudes teologais: fé, esperança e a caridade. As 3 estão ligadas. Se uma cai, as outras caem também. É necessário as 3. Não é necessário ter mais fé, menos esperança e menos caridade, ou vice-versa. Não, é necessário que as 3 estejam ali, em dia, firmes, focadas em Deus, firmadas na rocha que é Cristo. Se nós não entendermos isso, nós vamos morrer. E quando eu falo nós, não estou falando só de mim, do Alex, estou falando de qualquer um. Estou falando dos meus pais, dos seus pais. Nós vamos morrer. Porque nós não vamos viver, nós vamos sobreviver. Tem muita diferença isso. Não vou entrar nisso aqui, que isso daria outra pregação, outra coisa. Mas é necessário que nós tenhamos em nossa mente e em nossa vida o entendimento de que nós precisamos viver aqui na Terra, viver aqui uma vida de santidade, uma vida de encontro com Deus, uma vida de fato estar em comunhão com Deus, para que nós, na esperança de alcançar o reino dos céus, um dia cheguemos lá segundo a vontade de Deus. Agora, se nós estamos só sobrevivendo, se nós estamos apenas lidando com aquilo que aparece, meio que, vivendo o momento,
meio Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. A gente morre. Pode demorar, acredite. Talvez hoje, nós jovens, talvez muitos não consigam enxergar isso com clareza, essa morte. Mas a gente morre. Pegue, por exemplo, talvez, uma pessoa que vive sem esperança. Essa pessoa, ela tem tudo. Talvez ela tenha o carro que você um dia quer ter, ela tenha a casa que você um dia gostaria de ter, ela está no emprego que você gostaria de estar, talvez ela ganhe o salário que você gostaria de ganhar. Mas aí você vai conversar com ela, ela está morta. Parece um zumbi andando. Ela não tem força para nada. Porque as forças dela estão todas agarradas aqui, em coisas da terra, em coisas palpáveis. E isso tudo passa. Até aquilo que é bom passa. Porque é aqui. Se o seu namoro, se o seu casamento não tem em mente e no seu coração o desejo de levar o outro para o céu, vai morrer. Desculpa, mas vai morrer e vai morrer. E se você falar comigo que morreu, eu vou falar, bem feito. Bem feito que morreu agora, porque se morreu só o namoro, não morreu os dois. Dá para salvar. Se hoje o seu trabalho te leva, talvez, você vê que você está morrendo, sai fora. Ah, mas eu preciso trabalhar. Eu sei, eu também preciso. O Alex também precisa. Todo mundo precisa de dinheiro para viver, tá, gente? Todo mundo tem boleto para pagar. Todo mundo, é a mesma vida, é a mesma coisa. Todo mundo come arroz com feijão. Não tem nada de caviar, que as paradas não tem nada disso. É arroz com feijão e ovo. É isso aí. Todo mundo tem a mesma vida. O ponto é, você tem em mente que isso daqui é passageiro. Isso daqui passa. A gente pode dormir hoje e não acordar amanhã. Você já pensou nisso? Eu posso abrir a porta da minha casa aqui e só tentar atravessar a rua, vir um carro me pegar, já era. Nossa, Guta, que exagero. Não, isso é vida, cara. Faz parte, tá aqui, ó. Acontece, você pensa que só acontece com os outros, né? Só acontece, quem é aqui de Leopoldina, só acontece lá em Rio, São Paulo, aqueles acidentes, aquelas coisas loucas. Não, pode acontecer com qualquer um, inclusive com a gente. Então, se a gente não prestar atenção nisso agora, não parar para refletir agora, não parar para pensar agora, lascou a nossa vida. Ou melhor, lascou aquilo que nós pensávamos que era vida. Então, em qualquer situação, não importa que seja, é necessário que nós esperemos em Deus. Ah, Guten, tudo é Deus? É, tudo é Deus. Tudo é Deus. Seu trabalho é Deus. Quando você vai sair é Deus. Quando você vai numa festinha é Deus. Tudo é Deus, querido. Tudo é Deus. Tudo que você imaginar aí, tudo é Deus. Tudo é Deus. Eu não estou falando aqui de nada que é pecado. Mas eu estou falando que tudo é Deus. Você pode ir na festa lá da sua prima, que vai estar tocando aquele funk proibidão alto, e você vai falar, misericórdia, vão tudo pro inferno. É, mas é aí que a gente fala, tudo é Deus, e você tá ali por algum motivo. Talvez vai ter uma pessoa só que não vai estar gostando daquele ambiente que nem você, e você está ali para aquela uma pessoa. Por quê? Porque tudo é Deus. E esse Deus te levou nessa festa da sua prima que você não queria para falar para essa uma pessoa que tudo é Deus. Você entendeu que tudo é Deus e vai passar para o outro que tudo é Deus. Aí a gente vai fazer um efeito dominó. Um fala para o outro fala para um e todo mundo chega na eternidade louvando a Deus junto. E amém. Só que se nós não entendermos isso, a gente vai morrer. E muita gente vai morrer também. E em algum momento, que eu não sei qual, só Deus sabe, em algum momento nós seremos cobrados disso. Nós seremos cobrados dessas almas, nós seremos cobrados dessas mortes. Porque por vezes
Deus coloca no nosso coração para fazer determinadas coisas e nós não fazemos por falta de esperança. Porque nós lemos no catecismo, a esperança nos dá coragem, tira de nós o medo. A partir do momento que essa esperança em nós morre, nós não temos coragem, nós temos medo, nós não evangelizamos, e aquela pessoa que talvez Deus reservou aquele dia, aquele momento, aquele local, aquela hora, para ouvir dele, através da minha boca, através da sua boca, não vai ouvir porque nós temos medo. É necessário que nós tenhamos coragem, é necessário que nós tenhamos esperança. Não pecar contra a própria esperança que vem do alto, que é o próprio Cristo. Porque se nós pecamos contra isso, nós pecamos contra, nós deixamos morrer aquilo que é de mais precioso em nós, que é a esperança na vida eterna. Espero que tenha ficado claro o que eu quis passar. Espero que todos tenham entendido a importância da esperança, mas não a mera esperança que nós escutamos por aí, mas a esperança divina, a esperança virtude, a esperança que é graça em nossas vidas. É essa esperança que nós almejamos, é essa esperança que nós desejamos, e é essa esperança que precisa ser presente todo dia em nossa vida. Amém? Amém.